Oi pessoal, me chamo Yasmin Holanda e hoje eu vim explanar para vocês alguns conceitos do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira de Lélia Gonzalez. Mas antes de tratarmos propriamente do texto, vou falar um pouquinho sobre a história de Lélia. Lélia nasceu em fevereiro de 1935 em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. É a penúltima filha dos 18 filhos de Acácio Joaquim de Almeida, ferroviário, negro, e de Ursinda Serafim de Almeida, doméstica, indígena. Lélia perdeu seu pai aos 7 anos e se mudou com sua família para o Rio de Janeiro em 1942. Sua mãe foi trabalhar como doméstica para uma família italiana e eles custearam seus estudos. Lélia teve essa oportunidade de estudar, mas não escapou de trabalhar um período da sua vida como babá. Lélia também conseguiu entrar para a universidade e se formou em História e Geografia em 1952 e em Filosofia em 1962 na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lélia conheceu seu marido durante a sua segunda graduação e ele se chamava Luiz Carlos Gonzalez e era espanhol. A relação interracial não foi aceita pela família de Carlos, o que resultou numa grande pressão que ele não aguentou e se matou. Para homenageá-lo, Lélia nunca mudou seu nome e Lélia de Almeida se tornou então Lélia Gonzalez. Depois do ocorrido, entrou na sua mente e coração a luta política contra o racismo. Lélia terminou a faculdade e conseguiu trabalhar como professora, dando aula nas universidades estaduais e federais do Rio de Janeiro. Lélia publicou seu texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira em 1984. E nele a autora destaca pontos importantes como anafricaniedade, corporeidade e interseccionalidade. Meu foco nesse vídeo será a representação da mulher brasileira negra na cultura carnavalesca do Brasil. Lélia já inicia o seu texto falando que carnaval no Rio de Janeiro é sempre assim. Todos se unem, muita música, bebida e diversão. Plumas, luzes, concentração. Arquibancadas, desfiles, bandeiras. Mulheres, bundas negras, princesas, baianas, ciganas. Surgem comentários do tipo: veja aquela passista que vem vindo. Que bunda, meu Deus. Rainhas do carnaval rebolam, mostram seus corpos, mandam beijo e todos freneticamente vão à loucura. Nasce assim, então, segundo Lélia, o mito da democracia racial. E é justamente nesse rito carnavalesco que a mulher negra transforma-se na rainha, a deusa do carnaval. E em sua máxima exaltação, ela perde seu anonimato e transforma-se na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras tão distantes para salvá-la. A crítica feita por Lélia, usando a ideia de Cinderela para explicar a jovem negra que desfila e por um momento é o centro das atenções, é de extrema importância, pois ela ressalta que os desfiles estão muito além dos espetáculos. Eles trazem o mito da democracia racial, mostram assim de maneira simbólica a violência contra a mulher negra. O outro lado da moeda é a doméstica. Mulata e doméstica são dois termos para o mesmo sujeito. Lélia traz em seu texto um exemplo que acontece constantemente em sua vida. Os vendedores batem à sua porta. Quando ela abre para atender, eles perguntam: a madame está? Doméstica, mulata e mucama para Lélia são a mesma coisa, só muda o nome. E o que é mucama? June Erhaner, em seu livro A Mulher no Brasil, define mucama como a escrava de cor que criou para a mulher branca das casas grandes e das menores condições de vida amena, fácil e, da maior parte das vezes, ociosa. Cozinhava, lavava, passava a ferro, esfregava de joelhos o chão das salas e dos quartos, cuidava dos filhos da senhora e satisfazia as exigências dos senhores. Sendo assim, podemos observar que a figura da mulata e da doméstica se fazem a partir da figura da mucama. Segundo Gonzalez, a doméstica é a mucama permitida, ou seja, o burro de carga que carrega a sua família e a dos outros nas costas. Ela é, portanto, o oposto da exaltação. Ela está no cotidiano e é discriminada todos os dias. Gonzalez afirma em seu texto algo muito importante a ser debatido sobre a questão da mulher negra como doméstica, como na verdade uma mucama permitida. E isso é uma crítica diretamente à culpabilidade branca, porque essas mulheres só trabalham
no escondido? Por que elas nunca trabalham com o público? Por que os anúncios de emprego sempre falam em boa aparência? Por que será que na casa de madames as mulheres negras só podem ser cozinheira, faxineira, diarista? Por que é sempre natural que essas mulheres sejam serventes, trabalhem em supermercados, escolas ou hospitais como faxineira? É assim que percebemos que músicas como Nega do Cabelo Duro são fortes xingamentos às pessoas negras, que ao invés de lábios tem beiços, ao invés de nariz tem fornalhas, ao invés de cabelo crespo tem um cabelo duro. E quando são elogiados são por ter feições finas. Lélia finaliza a segunda parte do seu texto afirmando que a única vez que é dada uma colher de chá à mulher negra é quando se fala da figura da boa ama negra, de Gilberto Freire, que a trata como mãe preta, Bá, a mulher que cerca o berço da criança brasileira de ternura e bondade. Lélia ainda afirma que, nessa hora, a gente é vista como figura boa e vira gente. Este é apenas um recorte em meio a tantas informações pouco conhecidas por nós. A mulher negra sempre foi apagada e excluída da história. Inscrever essas mulheres na história significa necessariamente quebrar padrões e noções tradicionais que já vêm existindo ao longo da história. A noção de Cinderela do Asfalto, trazida por Lélia Gonzalez na segunda parte do seu texto, é apenas um pequeno detalhe no meio de tantas informações para serem analisadas e estudadas. A Cinderela que perde o seu encanto à meia-noite e volta a ser a doméstica ou a mucama permitida é apenas um detalhezinho que a gente precisa estudar e analisar e conhecer no meio de tantos. É preciso repensarmos que as noções que temos acerca da mulher negra são sempre ideias trazidas por homens brancos. Por isso, o trabalho de Lélia é super importante para entendermos um pouco melhor a história da mulher negra, suas convicções, ideias e sua história de vida. Finalizo esse vídeo com um trechinho de um discurso de Lélia Gonzalez. Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é sempre o lugar menor, né? É o lugar da marginalização, é o lugar do menor salário, é o lugar do desrespeito com relação à sua capacidade profissional.